Olá! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você está no AgroRaça Podcast, o nosso encontro do agronegócio mensal, realizado pela AgroRaça. Esse que vos fala, Anderson Santos Galvão, sou médico veterinário e gerente comercial da AgroRaça. E aqui apresentador dessa mesa quadrada aqui. E nós vamos falar de um tema muito importante, um tema relevante e inovador dentro da pecuária, né? A gente vai falar de biosseguridade e bem-estar animal. Duas ferramentas, duas tecnologias que estão sendo disseminadas cada dia mais na produção da pecuária. E para a gente falar desse assunto, a gente não poderia trazer dois menores especialistas que entendem, que vivenciam isso no dia a dia, né? Estou aqui com o Eduardo e com a Karin, sejam bem-vindos. Obrigado. E a gente já vai passar a bola para vocês, que vocês são os protagonistas do dia, do episódio. E você que está com a gente, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado. São informações relevantes e o tema do nosso podcast é biosseguridade e bem-estar animal na pecuária do Brasil. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Para nós é um prazer e um privilégio receber você. Eu sei que a sua agenda é apertada, mas a gente falar de biosseguridade na pecuária é sempre bom, né? É um tema relevante. Para quem não te conhece, quem é o Eduardo? Conta pra gente. Bom, primeiro, obrigado, Anderson, pelo convite. É uma satisfação aqui, em nome da Beringer, estar presente aqui no estúdio, com a Karin, colega também veterinária. Eu sou natural de Goiânia, então, goiano, como se diz, do pé rachado, comedor de piqui. Estamos aqui em Rio Verde, né, uma cidade maravilhosa. Eu sou formado pela UFG em 2006, eu sou químico industrial. Eu tive a oportunidade de ir para fora, morei na França uns 14 meses, mais ou menos isso. Já fui produtor de leite. Nós temos uma propriedade rural lá no nortão do país, no Piauí. E estou na Beringer já há quase 15 anos e sento hoje na cadeira técnica de gerente técnico, né, para cuidar da parte de grandes animais dentro da companhia. E como você falou, um tema super relevante, importante, que é falar hoje sobre a biosseguridade e bem-estar animal. Maravilha. Karin, seja bem-vinda no nosso estúdio. A gente fica feliz de receber você novamente. Você já está virando já um patrimônio do AgroRaça Podcast, já, viu? Olha que coisa boa, já dá para cobrar o lerite, né, Anderson? Não, mas é um prazer, eu fico realmente grata pelo convite. Eu acho que a iniciativa aí do podcast para edificar e trazer mais informação para a agropecuária, mudar realmente o pensamento e os resultados da pecuária brasileira é essencial e começa assim. Então, eu fico muito feliz de fazer parte disso e para dar continuidade, né? Então, muito obrigada. Uma honra estar aqui. Eu acho que vai ser um dia de muito aprendizado para mim. É um tema realmente novo e nunca vai ser velho. Eu acho que não tem como a gente não se aprofundar nisso. Então, eu sou Karin Vandenbroek. Eu sou médica veterinária, atuo na Fazenda Tropical, empresa familiar. Então, eu tenho a honra aí de trabalhar com a minha família e estou na frente do setor pecuário da fazenda. E, sim, temos muitos desafios. Eu espero poder compartilhar aí tudo que a gente vivencia na Tropical e aprender aqui também com o Eduardo o que mais que a gente pode fazer dentro da fazenda para melhorar, né, a biosseguridade nossa. Maravilha. E para a gente já startar já essa pergunta, biosseguridade. Às vezes quem está nos assistindo, nos ouvindo, pode ser que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, ou ela Sim. é recente, né? Dentro da academia da medicina veterinária a gente ouve falar muito pouco, né? Eduardo, o que é esse processo de certificação, né, de biosseguridade? Importante a gente separar, realmente é uma palavra nova. Biossegurança está muito mais relacionado ao humano, à exposição humana a determinados patógenos, por exemplo, né? E a biosseguridade é um termo mais usado para a veterinária. Mas não tem mais como a gente separar o que é homem, animal e meio ambiente, né? Um exemplo, claro, tem várias zoonoses que transitam entre nós. Zoonoses são doenças que são transmitidas dos animais para os humanos ou vice-versa, né? E como que começou esse processo de biosseguridade? Foi antes da pandemia, lá no finalzinho de 2019, o Sérgio Soriano, que é uma fazenda muito grande, conhecida no Brasil todo, chamada Xandô, Fazenda Colorado, que tem essa marca de leite. Ele falou assim: Eduardo, cadê aqueles trabalhos de vocês do anti-inflamatório que vocês têm, chamado Metacan, para discórnia de bezerro? E aí entrando exatamente no seu tema, Karin, que é bem-estar animal. Eu falei: ô Sérgio, mas por que você está me pedindo esse trabalho, né?
que uma bezerra, quando ela é mochada, ela não vai sentir dor. Ele falou, Eduardo, você não tem ideia o quanto que os consumidores finais da marca Xandô, através das mídias sociais, nos procuram para entender o processo produtivo. E aí foi quando surgiu o tema de biosseguridade. É um tema que está muito amparado no conceito de saúde única, né? Então, mais uma vez, animal, homem e meio ambiente não tem mais como separar. E aí se iniciou o processo junto à Embrapa. Então, é uma parceria público, porque a Embrapa é uma empresa governamental, e privada, porque a Behringer é uma empresa privada. E aí nós startamos, fizemos um projeto com a Fazenda Colorado, que é a maior fazenda hoje no Brasil, a top 1 da produção leiteira, com mais ou menos 108, 112 mil litros por dia, e a Fazenda Santa Luzia, que está em Passos, né? E aí nós caminhamos com essas fazendas aí quase 3 anos para validar essa metodologia, e nós estamos agora implementando em várias outras fazendas, né? Então foi mais ou menos essa aí uma ideia de como é que surgiu o projeto, de uma conversa realmente de bem-estar que virou para biosseguridade. Por isso que a pergunta que eu vou fazer para você, Karim, ela tá relacionada. E eu não sabia que a história era essa, né? A gente não tinha combinado isso nos bastidores, né? Mas o bem-estar animal, ele anda junto com a biosseguridade. E a pergunta que eu quero fazer para você, Karim, o que é bem-estar animal, né? Quais são as ações que vocês praticam porteira adentro no confinamento tropical? Anderson, conceito de bem-estar animal da OIE. Né? Um animal livre de sede e fome, um animal em comportamento natural, um animal sem dor, o animal ali com saúde. Mas o conceito, para mim, dentro da Fazenda Tropical, é a humanização das pessoas. Também adorei a história, porque começou de um colaborador preocupado com o animal. Então, para mim, o conceito é realmente a humanização e a capacitação das pessoas para conseguir lidar com esse animal, para conseguir fornecer todas essas liberdades aí determinadas pelo conceito de bem-estar animal. Então, o que a gente faz dentro da Tropical é exatamente isso. A gente tenta conscientizar essas pessoas para ter respeito com esse animal. E querendo ou não, livre de fome e sede, livre de dor, livre de doença, é consequência. Que se a pessoa está humanizada e entende a necessidade daquele animal, ela vai querer fornecer. Ela vai ter o respeito, ela vai preservar essas liberdades. E dentro da fazenda, a gente tem muitas ações. Seria quase até outro podcast, mas em resumo, então, todas as liberdades a gente tenta trazer de forma mais técnica possível e com dados, para a gente ter certeza se está fazendo bem ou não. E outra, às vezes nem está fazendo bem, a gente vai descobrir isso daqui a alguns anos, mas a gente vai continuar tentando. Então, pensando livre de fome e sede, a gente tem todo o ajuste diário da nutrição desse animal para que ele receba os nutrientes, tudo do que ele necessita, dividido de raça, peso, sexo. A padronização do lote, a gente divide. Não dá para deixar bezerro com um garrote, a gente tem a padronização do lote. A gente tem a atualização da matéria seca desses insumos que a gente trabalha na dieta para fazer esses ajustes de consumo. A gente tem a verificação de qualidade desses ingredientes. Água, a gente limpa os bebedouros do confinamento 3 vezes por semana. Até brincadeiras que a gente faz dentro da fazenda. A gente tem um colaborador, o Lorival, limpou o bebedouro e lançou o desafio. Você vai beber essa água? Ele bebeu. E no pasto a mesma coisa. Como é um pouco mais difícil o acesso e a inclusão de insumos, né, como milho, grãos, é menor, a gente lava 2 vezes por semana. Tem que estar tinindo. Fora as outras coisas, a gente trabalha com 5S bem intensivo dentro da fazenda, então o curral tem que estar limpo, tem que estar livre de objetos perfurantes que possam chegar a machucar esse animal. Toda a organização da fazenda trabalha com isso para não deixar perder pregos, parafusos, para o animal não ingerir isso, né, ou até estar para machucar o casco. Com certeza, principal, manejo racional. E, voltando ao assunto, humanização das pessoas e capacitação. Então, a gente sempre foca nisso, sempre a reciclagem do entendimento do animal perante a nós. Então, o animal não enxerga como nós, os olhos são mais afastados, a equipe tem que entender o campo de visão desse animal, como lidar com esse animal. Então, sem gritaria, sem correria, tudo bem planejado.
querendo ou não, a gente tem um certo investimento em estrutura também para facilitar esse trabalho dessa pessoa que está lidando com o animal e para o animal se sentir um pouco mais confortável, né? Então, curral de bem-estar, toda a estrutura que a gente tem, a manutenção. Eu acho que são alguns dos pontos. E voltando na biosseguridade, a gente trabalha com manejo profilático e a gente trabalha com a racionalidade do uso de antibióticos. Então, são pequenas ações que junto a gente tenta fornecer esse bem-estar para esse animal, para produzir mais, e, enfim, trabalhando sempre a base das pessoas. Maravilha. E um ponto importante, aproveitando a fala da Karine, um indivíduo que ele não tem bem-estar animal, ele não vai responder bem a um processo de vacinação, por exemplo. Então, assim, vejo que na prática a falta de bem-estar vai impactar diretamente nas boas práticas de biosseguridade que você está fazendo dentro da fazenda. Então, você tem um indivíduo que tem cortisol alto, ele vai responder pior a uma vacinação. Então, veja, mais uma vez, né, quando a gente vai afunilando, você vê que não tem mais como separar as coisas. Nós temos que olhar um todo, a visão holística mesmo da propriedade, né? E às vezes a sua fala e a da Karine, ela me fez até pensar, né? Começou o estudo da biosseguridade por uma demanda do consumidor, né? Que às vezes nós envolvidos na cadeia, a gente não teria essa percepção. A gente às vezes está tão envolvido no dia a dia, no operacional, nos dados, que é importante, né? Isso não estou deixando claro aqui que isso não é importante. Mas às vezes uma opinião de fora, né, instigou com que a gente tirasse o nosso melhor e falou, poxa, dá para fazer um trabalho legal em cima dessa demanda aqui, né? Sem dúvida. E aí, Karine, ainda dentro do bem-estar animal, já vou passar a bola já para o Eduardo, mas eu teria que fazer essa pergunta, né? A gente está falando de pessoas, boas práticas de manejo, consumidor final, ele quer saber mais, né, de como que esses animais estão sendo cuidados, né? Partiu, né, da fazenda Chandon, né, de saber a questão da mochação, né? Como é que vocês vê essa questão assim do apelo da população com relação ao bem-estar animal? E fazendo um adendo, vocês fizeram um trabalho recente lá também sobre sombra, né, no confinamento. Você pode falar um pouquinho mais para quem às vezes tem confinamento e está pensando em investir em sombra, vale a pena, teve resultado? O que você pode falar para a gente? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, a missão da Fazenda Tropical. A missão é produzir produtos de origem vegetal e animal com qualidade, ano após ano, visando o consumidor final, que é nós. É nós. Anderson, toda vez que eu paro para pensar, quando eu vou comprar carne no mercado, eu realmente penso. Eu faço questão, com certeza, de comprar carne tropical, mas eu sei que tem a limitação comercial, principalmente em grandes polos, São Paulo, Rio de Janeiro, que o valor é discrepante, né? Esse animal aqui está feliz, esse daqui não. Esse morreu feliz, esse não. Mas e se os preços forem iguais? Lógico que eu vou escolher um animal que morreu feliz. A qualidade de carne é outra. Você tem a sua consciência, eu estou fazendo bem, eu estou incentivando esse tipo de produção. Eu sou consumidora final. Se eu não tenho certeza daquele abate daquele animal, da procedência, eu fico me questionando. Então, é isso que eu trago para dentro da fazenda, esse pensamento, você está produzindo para você. Porque dentro da fazenda a gente tem cantina, a gente consome o que a gente produz. O que você quer consumir? Se não partir de você, não vai mudar. Porque, querendo ou não, o consumidor final que não entende, vai ler qualquer coisa e vai... a vaca está sorrindo. Nem tem dente de cima. Então, a gente que tem que levar isso para eles, a gente tem que mudar. Então, eu acho muito válido. E outra, a qualidade de carne. Se a gente entrar a fundo nisso, toda aquela alteração de pH, de glicogênio na hora do abate, todos os hematomas ali da carcaça, o desperdício do hematoma dessa produção, quantos meses foi para produzir aquela carne para você machucar ela no abate? Tempo de prateleira. Tempo de prateleira. Tudo. Então, é outra história, é igual a biosseguridade. Tem que mudar, mas vai mudar se o consumidor valorizar isso daí. E o comerciante também valorizar isso daí, valorizar os produtores que estão fazendo isso. Eles têm que entender que tem os processos e realmente faz diferença. Na hora de você comer, na hora de você valorizar, respeitar o que o animal está te fornecendo. Então, nós somos, e tem que partir de nós.
Falando dos projetos, Anderson, é até muito legal. Além de sombra, a gente também realizou cama, bagaço de cana como cama no confinamento, como se fossem vacas leiteiras, mas eram animais para corte. E a gente rodou 3 anos seguidos e resultados positivos. Não muito discrepantes, mas foram positivos. Além de incrementar essas fezes, urina, com a fibra do bagaço de cana, que depois, posteriormente, foi para compostagem. Os animais, visivelmente, mais tranquilos, mais deitados, ruminando. E olha que legal. Tudo linkado com a tecnologia. A gente está falando de inteligência artificial, controle, Big Data. Para o Eduardo ter esses dados, tem ajuda da tecnologia. E nós também tivemos. Tínhamos uma câmera que você via a distribuição de temperatura do animal. Você via que estava relaxado. Ele não estava sofrendo estresse térmico, que também é um dos pontos de liberdade do bem-estar animal. E foi muito positivo. Do experimento da sombra, Anderson, ainda para te falar um resultado mais assertivo, a gente quer repetir, porque a nossa sombra hoje vem do painel solar sobre o coxo, o metro quadrado por animal de sombreamento é bem menor do que a literatura fala, mas visivelmente a gente vê que os animais procuram a sombra, ela não está seguindo, não acompanha o sol, então a sombra vai mudando no box ao longo do tempo e você vê os animais acompanhando a sombra. E é legal. Só que como a gente ainda não tem um N experimental para poder dar um veredito, a gente vai repetir, a gente continua repetindo aí o experimento para ver se não tem viés de avaliação, a gente aumentando o controle de dados, a dieta mudou, o clima mudou, então a gente quer continuar repetindo, mas é visível. Você vê o animal tranquilo, você vê o animal ruminando, querendo ou não, ele é uma presa. Então, se ele está tranquilo ali naquele ambiente, ruminando, ganhando, tendo a eficiência biológica esperada, ok, você tá no caminho certo. Só que a gente precisa cada vez mais de empresas como o Eduardo fazendo pesquisas, trazendo esses resultados, porque às vezes dá para melhorar mais um pouquinho. É aquelas pequenas coisas que às vezes vai dar a diferença para a gente fechar a conta no final do mês. Eu acho que um ponto importante, se eu puder também fazer um adendo, Anderson, é a questão do consumidor final que você comentou, né, Karine? Você, como consumidora, tem essa preocupação e cada vez mais isso está aumentando. E o que o consumidor quer? Um alimento de um animal que realmente tenha tido uma vida digna, né? Que seja livre de resíduos, e aí entra mais uma vez na questão da biosseguridade. Ela comentou aqui agora há pouco, né? Questão de antibiótico, a fazenda já reduz o uso de antibiótico. Esse uso prudente, racional de antibióticos é gravíssimo. Tem pesquisa que mostra que em 2050 a maior causa de mortes em nós, seres humanos, vai ser por resistência aos antimicrobianos. Então veja o quão importante é isso, não só na bovinocultura de leite, de corte, mas em aves e suínos. Então é usar de forma prudente, né? Então é livre de resíduo, qualidade de carne, leite, né? Isso é importantíssimo. Bem legal. Show de bola. Eduardo, você já falou no início, já quase que respondendo o que é biosseguridade, né? Que é uma relação entre o meio ambiente, os seres humanos e o animal, né? Mas assim, existe diferença de biosseguridade? Existe biosseguridade interna, externa? Conta pra gente, pra quem está nos ouvindo, nos assistindo. Sim, nós seguimos modelos canadenses, europeus e da Austrália, muito voltado que se faz em avicultura e suinocultura para tentar extrapolar isso para a bovinocultura. Hoje o projeto é leite, mas existe a possibilidade da gente extrapolar isso para corte. A gente divide a fazenda de duas formas, a biosseguridade externa, que é tudo que vem da porteira para fora. Então, visitante, sêmen, comida, por exemplo, cuidar de pragas, como roedores, baratas. Então, a gente divide tudo que é da porteira para fora, que é passível de controle, e aí tem a biosseguridade interna, que aí são as boas práticas, né? Entra o 5S, o que eu faço com o meu dejeto, se eu composto ele ou não. Eu não sabia dessa história, muito legal. Onde que eu jogo frascaria, o que eu faço com perfluorocortantes. Então são coisas realmente que a gente tem que estar atento, olhando para o lado de fora, que é a biosseguridade externa, e olhando da porteira para dentro, que é a biosseguridade interna. Então basicamente esses são os dois conceitos. Pontos. Maravilha. Eduardo, e assim, pensando na ótica do produtor, a Karine já deixou claro a visão dela como técnico e como produtor, né?
Mas pensando dentro do assunto de biosseguridade, o produtor que achou interessante a certificação, esse processo, quais são os benefícios que o produtor vai ter em falar assim, não, Eduardo, eu estou ouvindo o podcast aí, eu estou interessado em biosseguridade, eu vou implementar na minha fazenda. Quais são os benefícios assim que o produtor vai ter dentro da porteira para dentro? Se puder até colocar aquela tela para nós, que eu queria só para contextualizar aqui, a Behringer e a Embrapa, nós somos os detentores desses protocolos. Então, nós é que validamos essa metodologia junto às duas grandes fazendas parceiras, que é a Fazenda Colorado e a Fazenda Santa Luzia. E assim, o processo de auditoria, ele é um processo independente. Então, para não ter viés, nós definimos todos os métodos, né? Fizemos uma validação dessa metodologia, mas quem tem que auditar é um externo. Então, hoje nós temos a SBCert, que é uma empresa homologada pela própria Embrapa, para poder fazer o processo de auditoria. O que nós, como Behringer e Embrapa, podemos fazer é ajudar as fazendas que querem adequar para a biosseguridade. É meio que uma pré-auditoria. Inclusive, nós tivemos essa semana, eu e o Pedro, que está aqui conosco no estúdio, não está aparecendo, mas está pertinho da gente. Nós trabalhamos 2 dias, quase 3 dias, numa fazenda dentro do estado de Goiás, preparando essa fazenda que quer passar pelo processo de certificação. Então, qual que é o procedimento? A gente tem uma landing page, www.certbios.com.br, de forma que ele vai entender qual que é o meu nível de biosseguridade. Eu sou um cara avançado, eu sou intermediário ou eu sou básico. A partir dessa primeira leitura, ele pode solicitar, não, eu já sou avançado, talvez falte implementar os 5S, eu ter os procedimentos operacionais bem descritos, né? A parte ambiental, que realmente essa visão de One Health, de saúde única, esse protocolo ele é bem pesado. Então, um exemplo bobo, né? Mas eu tive com uma auditora na Fazenda Santa Luzia, Colorado, ela perguntou assim, o que vocês fazem com o óleo do trator? Eu falei, caramba, mas o que você está perguntando? Nós estamos falando de biosseguridade. E aí foi fazendo sentido na minha cabeça, porque o óleo do trator ele tem metal pesado. Se isso cair para a água, você vai poder causar problema de superbactérias, porque ele causa mutação. Então, assim, é um protocolo bem pesado mesmo, mas de forma geral, nós temos lá a SBCert, então, que certifica, a Brasil Gap, que ajudou a nós escrevermos os protocolos, uma norma ISO, e Behringer e Embrapa são os detentores, né? Os idealizadores aí do processo. Os POPs seriam, vamos dizer assim, para às vezes quem não está habituado ainda, seriam as boas práticas de processo. Explica para nós qual que é o benefício que o produtor vai ter, né? Porque isso é um benefício porteira para dentro, né? É procedimento operacional padrão, né? E aí, assim, o ganho direto, nós podemos falar isso abertamente, eu vou usar até a fala aqui do Deni, que é o gerente da Fazenda Santa Luzia, treinamento de funcionários. Se você tem rotatividade, se você tem um POP descrito, você sabe exatamente o que aquele cara, naquela função, vai ter que exercer, né? Então você ganha rotina, você reduz doença, que isso daí, consequentemente, você reduz gasto de medicamento, menos resíduo no alimento, melhoria de índices produtivos, isso tudo a gente consegue mensurar mesmo. Vou dar 2 exemplos. A Fazenda Santa Luzia, ela implementou práticas de fazer diagnóstico para tristeza parasitária, que é um problema mais no leite, mas no corte também. Você está cruzando Angus com Nelore, esse animal vai ficar mais suscetível a carrapato e, consequentemente, tristeza. Eles fizeram um esfregaço sanguíneo e aí eles identificam, aqui é anaplasma, aqui é babésia. Eles conseguiram reduzir 60% de gasto de medicamento para tratar a tristeza. A Fazenda Colorado tem lá 2.400 vacas em lactação. Mais ou menos 50% dessas vacas hoje já não usam mais antibiótico na hora de secar. Então, assim, é dinheiro no bolso. Então, assim, implementar práticas de biosseguridade, o fazendeiro vai ter um benefício direto. E no frigir dos ovos, é mais dinheiro no bolso, que é o que todo mundo gostaria, né? Esse é o famoso pense ganha-ganha, né? O consumidor ganha porque está recebendo um alimento mais seguro, né? Dentro das boas práticas de bem-estar animal, que envolve junto. E é benefício para a fazenda também, porque se organiza, né, internamente, né? Karim, se eu ouvindo essa fala aí, né, eu tenho que te fazer essa pergunta, né? O confinamento tropical, ele tem a tradição de produzir carne, né? Carne vermelha, proteína vermelha, né? E aí, na sua opinião, como gestora da fazenda, ou como técnica também, né? Acho que dá pra gente trabalhar as duas aí, os dois viés.
qual que, na sua opinião, qual que é o impacto da biosseguridade pensando nessa saúde única desse alimento tão nobre que é a proteína vermelha que vai chegar lá na mesa do consumidor? Não, o impacto é gigantesco, né? Igual o Eduardo falou, só de você proteger sua equipe, vamos dizer, de dar o descarte correto ali para as agulhas, injeções, você evitar o uso de antibióticos desnecessários. Olha já o tanto que você já melhora a qualidade dessa carne. E outra, uma agulhada ali, uma agulhada errada, o animal já está estressado, já aumenta a cortisol, já diminui o consumo, já diminui a sua eficiência. É uma bola de neve. E são pequenas coisas, pequenas ações que depois vai te dar um resultado maior. E a reutilização das coisas, que volta para o 5S, que é um dos pilares do 5S, a reutilização. Onde que eu vou fazer o descarte desse óleo? O que eu vou fazer? Vou pintar a porteira? Vou fazer outra coisa? Você vai estar reutilizando, né? E até outros itens que a gente comentou. O esterco é um problema para avicultura, é um problema para suinocultura, é um problema para bovinocultura. A gente também está fazendo descarte. Melhora a qualidade de vida daquele animal dentro do confinamento, a qualidade de vida dos colaboradores e outra, você está aumentando e enriquecendo a microbiota do solo, do pasto, da agricultura. E outra, você dando um descarte correto, não vai para as águas. Então, são muitas ações, igual o exemplo do Eduardo, que realmente dá uma diferença muito grande. E pensando, então, na gestão, na parte técnica, a gente tem que fechar conta. Tem que fechar conta, não está fácil para o pecuarista. O milho aí só subindo, arroba meio estável, vai, não vai. Então, essas pequenas ações, só de eu deixar de aplicar um antibiótico, um mais caro que seja... gente, R$100, uma aplicação de R$100, às vezes é a sua margem. Uhum. Ou às vezes você vai ficar 0 a 0. Você tem que ser racional. Igual o exemplo ali da tristezinha. Gente, quem dera todas as fazendas tivessem. Que o pouquinho que você economiza, R$20 cada cabeça, realmente uma diária no confinamento. E no volume você tem a sua margem garantida. A gente tem que sustentar. E todos os outros benefícios. E pensando assim, como produtora, igual a gente falou, a gente é o consumidor final. O mercado está cada vez mais exigente. Às vezes não interno, como deveria ser. Às vezes não dentro do Brasil. Mas olha todas as exportações, o tanto de certificações que ele exigem. A Europa, a China, a Turquia, depois vai vir o Japão também vindo. Eles estão exigindo. Por que a gente não exige então aqui dentro? Por que a gente não tem a mesma exigência que o pessoal tem? A gente fica feliz falando, estou exportando, tenho a certificação, tenho Global Gap, tenho isso. Mas e dentro de casa? Por que você não está exigindo? Porque os supermercados da sua cidade não estão exigindo. Né? Então, é a pressão. Então, geral, é um benefício grande para todos, é para nós, igual o Eduardo falou, não dá para separar. O meio ambiente está envolvido, a gente está envolvido e o animal. E a eficiência, a sustentabilidade do negócio, o reuso, a conscientização, né? a disciplina. E isso está ali em cima todo dia. E outra, a gente trabalha com pessoas. A fazenda, a gente tem a CLT, a gente tem que cuidar da pessoa que a gente está responsável. Se um colaborador for infeccionado ou alguma coisa, a responsabilidade é sua. É sua, porque você não orientou, porque você não deu o devido descarte. E assim por diante, né? Fora a questão de cheiros, aromas, o bem-estar. Voltando, se o colaborador também não está em bem-estar, ele não vai praticar o bem-estar. Perfeito. E a sua fala ela é muito importante porque nós, como sociedade, nós temos que fazer, e a gente trabalhando no segmento do agro, nós temos que fazer essa extensão rural acontecer, né? Que às vezes para nós é um assunto que a gente ouve, vivencia, mas você... dona de casa, você que gosta de fazer o seu churrasco nos finais de semana, essa informação ela é relevante porque mostra para você que tem toda uma cadeia preparada ali até que esse alimento chegue na sua mesa com segurança, com qualidade, com boas práticas de biosseguridade, com boas práticas de bem-estar animal, né? E eu percebo, confesso para vocês que eu gosto de fazer sempre essa comparação com a Bíblia. Deus, na sua onisciência, ele sabe de todas as coisas. Mas ele vai entregando para a gente aos poucos, né? O que no passado era um problema, a questão dos descartes dos resíduos, até mesmo das compostagens, né?
Eu lembro que foi um ano, talvez, de 2022. A Karin pode até me lembrar aí se eu estiver enganado, mas é um ano recente. Que o ano do boi não foi bom, a operação do boi não foi boa. E o que segurou as despesas ali foi justamente a compostagem, né? O dejeto, né? O que era um problema, né? Passou-se a ser uma solução, né? Então eu fico imaginando assim como Deus vai trabalhando tudo, né? Ele vai liberando todo um pouquinho de conhecimento aos poucos para cada um de nós, né? O que era um problema, por exemplo, né, uma demanda do consumidor, né, de uma morchação que para nós era comum, né, se transforma numa certificação global e que vai melhorar a vida da fazenda, vai melhorar a margem, né? Então, assim, dentro desse contexto, às vezes o produtor pode estar pensando assim, Eduardo, poxa, mas isso é muito distante para mim, né? Qual que, assim, é o valor do investimento que o produtor tem que desembolsar, qual que ele tem que colocar para ele alcançar a certificação de biosseguridade? Essa é uma pergunta difícil. Isso vai depender muito do nível que está a fazenda. É importante dizer que dentro da certificação tem os níveis críticos, importantes e oportunos. Então, assim, se a fazenda ela tem que ter no mínimo 70% dos itens críticos atendidos. E aí vou dar um exemplo. Se o cara não sabe fazer uma colostragem bem feita, por exemplo, essa é uma fazenda que provavelmente não tem um grau ou um nível de biosseguridade avançado. Se ele tem muito problema de pneumonia no bezerreiro, por exemplo, ou se ele tem muito aborto, pode ser que tenha leptospirose ou outras doenças infecciosas. Então isso vai depender muito. Agora, de estrutura, eu diria que é quase nada. E é lógico, tem algumas estruturas que realmente precisam ser mudadas. Hoje nós recebemos ligação de uma produtora querendo fazer exatamente como é que eu faço para compostar carcaças. Então isso pode ser que tenha uma demanda de investimento. Ou como é que eu tenho uma proteção, sei lá, no posto de gasolina da fazenda, as bacias de contenções. Então isso pode exigir realmente um investimento. Eu aqui dentro da minha fazenda, todo mundo entra e sai. Então talvez eu tenha que ter uma portaria. Então assim, vai depender muito de qual que é o nível da fazenda. Mas eu acho que boas práticas, o 5S, um bom treinamento com os funcionários, um bom descarte de agulhas, isso todo mundo tem condição de fazer. E aí, mais uma vez, né, 70% dos itens críticos tem que ser seguidos. Nós temos mais ou menos 150 pontos críticos de controle. E aí o fazendeiro pode entrar naquele site que eu comentei e ver como é que está o meu nível de biosseguridade. E a gente vai ver assim, que é muita coisa organizacional. Colocar no papel, que o auditor é cara crachá. Ele vai falar assim, ele vai chegar no funcionário e vai perguntar como é que você faz a leitura de coxo, por exemplo. Só que se isso não tiver num documento, para ele não tem uma evidência. Então eu diria que depende muito de como é que está a condição da fazenda. Mas de estrutura, realmente, o que talvez mais pegaria é a parte do meio ambiente, então descarte de animais, então pensar até que eu posso compostar essa carcaça. A Fazenda Colorado fez um investimento. Ela montou um pátio de mistura onde resto de placenta, animais mortos são colocados lá para compostar. Então a compostagem, a parte de tratamento de dejetos efluentes, tratamento de água, então isso talvez seja o mais crítico, mas mais uma vez, nós temos 30% que ainda não precisa ser atendido, 70% sim. Mas o investimento, eu diria que às vezes é a organização da fazenda mesmo, sabe? E às vezes a sua fala me fez lembrar de um trabalho que vocês fizeram, né, junto com a Milk Point, né? Sim. Que eu não me lembro agora se foi a Chandon, a Fazenda Chandon, ou até a Fazenda Santa Luzia, em Passos. Que eles criaram, né, o POP dele de trás para frente, né? Ou seja, eles já exerciam, às vezes o produtor que está nos assistindo, um POP, o que é isso? Né? Às vezes você já faz o seu POP no dia a dia, mas você não dá o nome de POP. Você já faz as coisas certas. Às vezes está faltando só uma documentação disso, né? Organizar isso. E às vezes o produtor que está nos ouvindo, nos assistindo, às vezes ele já tem esse 70% alcançado, só que ele não documentou, né? E isso vale para produtores grandes e produtores pequenos, né? Às vezes a gente traz uma tecnologia, uma tendência de bem-estar animal que chegou para ficar e só vai evoluir, a biosseguridade, e o produtor, às vezes pequeno, ele vai achar, isso não é para mim, né? E não é bem assim, né, Eduardo? Não é de forma nenhuma. Eu acho que toda fazenda tem condição de fazer, mesmo que ela esteja hoje num nível básico,
ela tem que ter melhoria. Isso é melhoria contínua. O Maurício, o dono da Fazenda Santa Luzia, ele fala, nossa, o que a certificação trouxe para mim é ver que eu tenho falhas e que eu preciso melhorar. Então, é melhoria contínua. E ele realmente engajou, e é mudança de cultura, né? Começa pelos proprietários, mas você tem que cascatear isso para os seus funcionários, para os encarregados, enfim. Mas é possível, é bem factível. Importante dizer, a Embrapa é uma empresa nossa, governamental. Se tivesse vindo do governo para baixo, como uma pressão, como aconteceu na avicultura, você vai ter que telar a avicultura. Quem que daria conta de telar uma fazenda de 10 mil hectares, por exemplo? Não tem como. Então isso foi interessante porque veio da base. Por uma demanda, mais uma vez, do consumidor final, levantou essa hipótese para nós, e aí nós fizemos uma parceria público-privada com a Embrapa, né, que tem uma força tremenda aí dentro do Ministério, né, dentro de Brasília, então isso ajuda. Show de bola. Karim, dentro dessa ótica aí de desafios, né, agora dentro dos seus dois olhos, um olho agora como médico veterinário e um como pecuarista, como que você enxerga a pecuária porteira afora para o produtor que ouviu falar de bem-estar animal e ele quer entender mais, ele quer implementar no seu manejo? Qual que você acredita, assim, na sua opinião, quais são os desafios que ele vai enfrentar, quais são os gargalos ou conselhos que você poderia dar para esse pecuarista? Bom, Anderson, desafio qualquer coisa, né? Eu acho que a gente está num cenário a céu aberto, com muitas interações, não vai ser fácil, mas é igual o Eduardo falou, se o produtor, o dono, não tiver a cultura, se ele não quiser, não adianta. Nenhum colaborador vai querer. É exatamente o que o Eduardo falou. Se a minha família não desse valor a isso, a gente não estaria fazendo. Não era o Anderson que ia mudar minha cabeça, não era um veterinário que ia mudar minha cabeça, ou mesmo um colaborador. Se a gente, a cabeceira, não pegar isso para si, não virar cultura, não adianta. Então, tem que ter o alicerce. Eu vou influenciar o gerente, que vai influenciar os colaboradores, e a cultura vai sendo criada. E quem entrar ali, a cultura já está enraizada, o alicerce já está feito. Ou seja, pessoas. Mas vai começar da base. A cultura tem que estar bem firme, você tem que ser resiliente. Que é muito fácil eu vir os problemas e a gente desistir. Eu falo que, não vou mentir, que eu já pensei em... ninguém está cobrando, não vou fazer. Mas quando você começa a fazer e vê que dá resultado, vê que dá melhoria, quando as coisas começam a desandar, quem já está com aquela cultura começa a ficar incomodado. A gente mesmo começa a ficar incomodado. O que esse lixo está fazendo aqui? Por que essa agulha está aqui? Porque já virou raiz, vai ter que começar de cima. E não é fácil. Igual o Eduardo falou, tem investimentos. Sim, tem coisas muito simples que você não precisa desembolsar. Vamos dividir os lixos, reciclado, orgânico, fazer as coisas mais básicas, mas chega num certo nível que você vai ter que começar a investir para facilitar e melhorar, porque tudo são processos. E outra, a gente está correndo contra o tempo. A gente quer eficiência do animal e eficiência da fazenda. Então, aos poucos, o que você deixou de ganhar já está no bolso. Vamos investir de novo? Vamos comprar lixos melhores? Vamos comprar um item correto para descartar a agulha? A gente tem o descarte correto e no início a gente começou com o saco das ideias, né? Hoje a gente já tem um ingrediente... de vidro ou de latão que a gente coloca e o pessoal vem buscar as agulhas. Então, você vai sentindo a própria necessidade. A resiliência, porque dificuldade vai vir, quanto mais você está aprendendo, quanto mais você está vendo, as coisas já estão mudando, já vai vir outras formas. E assim, copia. Tá aí o exemplo da Santa Luzia, da Fazenda Colorado, se eles estão fazendo e conseguem, por que eu não vou conseguir? Como que eles fazem isso? De que forma que dos 80-20 ele mudou 20%, melhorou 80% ali, que eu não posso fazer? Às vezes só a posição do lixo ou a ordem de processos que você vai criar. Então, o desafio tem todo lugar, todo negócio. Se você fazer ou não, você pode escolher se o seu desafio vai ser menor ou maior. Mas eu acredito que o desafio de você entrar dentro da biosseguridade, valorizar o bem-estar animal, valorizar os seus colaboradores,
o desafio vai ser menor. Porque eles vão se sentir valorizados, respeitados, cuidados e vão fazer. Porque quem quer estar num lugar bagunçado, sujo, que é consequência, o 5S é consequência, tá num lugar bacana, você sabe onde estão as coisas, você se sente seguro, protegido, você só vai querer continuar. É igual eu comentei, alguém lá na fazenda vê algo fora, já começa quem colocou aqui? Você vai entrar na cultura ou você não entra na fazenda? Eu acho que é isso, a resiliência e vem de cima, não adianta. Cultura passa. É isso. Igual a gentileza. Gentileza gera gentileza. Se você está num ambiente que as pessoas pensam igual, você vai seguir. Senão você vai estar andando contramão. É verdade. Isso me faz lembrar, essa questão da cultura, não é o tema do nosso podcast, né? Mas essa é uma palavra que eu acho que não dá para ficar de fora quando a gente fala de biosseguridade e bem-estar, né? Karim falou que tem que ter esse engajamento do dono, né? E isso faz lembrar que tem que partir de cima, mas ao mesmo tempo também, se a gente for fazer uma comparação, né? E eu tenho isso sempre em mente, que nada que está acontecendo no nosso mundo é novo. Isso já aconteceu no passado, em algum dado momento, né? E tem uma história bíblica que quando o povo de Israel estava sendo escravizado, eles foram libertos do cativeiro e passado ali o tempo, esse povo começou a murmurar, saiu da escravidão, né? Escravo não tem direito de nada, foi liberto. E depois as próximas gerações vinham e começaram a murmurar, começaram a achar ruim, né? Mas eles não sabiam o que o pai passou, né? Então faltou ali, vamos dizer assim, a cultura, né? Faltou falar para meu filho, aqui não era bem assim, a gente era escravo e tudo, né? Então muitas das vezes os erros que a gente deixa acontecendo porteira adentro, ou no nosso dia a dia, é pelo fato da gente não deixar essa cultura e a gente não passar isso para as próximas gerações, né? Qual que foi o trabalho até chegar na certificação? O que passou para trás, né? Quais foram os pontos que a Behringer, junto com a Embrapa, junto com a empresa de certificadora, passou, né? Então, esse processo de orientar, de passar para frente, para as próximas gerações que vão vir, ele é muito importante. Para a gente não sofrer no passado, né? De não passar essa informação para a geração seguinte, né? Então, um dos motivos do nosso podcast, a nossa razão de existir, é a gente justamente, né? Trazer essa informação relevante para o homem do campo, para quem está chegando da sucessão familiar, para o consumidor, né? Para ele dar valor mais quando ele pegar uma garrafa de leite ali da Chandon, ou de um produtor certificado, ou uma carne de qualidade, saber que teve todo um cuidado ali por trás até que esse alimento chegue, né? E falando de lei, né, Eduardo? No estado de São Paulo, né, foi aprovada a lei de rastreabilidade bovina, né? Como é que você enxerga essa questão da biosseguridade com a rastreabilidade bovina? Uma pode ajudar a outra, andam juntos, igual o bem-estar animal. O que você pode comentar? Eu acho que tem uma relação direta, e hoje o que a Karim comentou, né? Por que os chineses, os turcos exigem tanto da gente? E aí é lógico, o mercado é interessante para exportação, tanto é que o Brasil é o maior exportador, e a gente vai lá e faz tudo que eles pedem. Então essa rastreabilidade que já é exigida para exportação, eles pedem lá. Como é que está aí brucelose, tuberculose, cisticercose, facíola, que é um problema no Rio Grande do Sul, que é considerado uma zoonose, né? Tem perdas de quase 14% de fígado, por exemplo. Então eu não tenho dúvida que a rastreabilidade, como lei que hoje está em São Paulo, e a gente espera que isso aconteça para os outros estados, vai necessitar de cada vez mais o fazendeiro estar consciente de práticas de biosseguridade. Porque realmente, eu não sei se vocês ouviram dizer, mas a Alemanha, há uns 60 dias atrás, teve um caso de aftosa. Era um país livre de aftosa há mais de 20 anos, um pouco mais do que isso. E de onde veio isso? Será que foi... Olha só o tanto que é importante, né? A gente olhar como um todo. Será que foi através dos imigrantes, que eram os escravos, não sei, né? Fazendo esse paralelo, né? Uhum. Não se sabe. Talvez a aftosa é uma zoonose menor. Ela pode infectar seres humanos. Então não sabe se foi um ser humano ou se foi carne que ele trouxe. Então veja assim, tanto que é impactante a biosseguridade. Um exemplo, eu não sei como é que está isso hoje para as fazendas, mas se você tem um boi China, se você manda 200 animais para abate e um animal tiver cisticercose,
os outros 199 também serão destinados para o mercado interno, que o preço é mais baixo. Então até hoje o fazendeiro fraciona, né, o abate para não correr o risco. Então não tenho dúvida que a biosseguridade e a rastreabilidade andam juntas. A exigência de você saber a origem, quais são os protocolos sanitários, se esse animal teve bem-estar animal ou não, se veio de algumas áreas que não poderiam ter como origem. Então, eu acho que mais uma vez não tem como separar isso, viu? Maravilha. Karim, falamos muito aí de bem-estar animal, falamos muito também de boas práticas de biosseguridade, né? Mas a pergunta que eu quero falar para você agora como consumidora, né? Você acredita que essa carne que chega na prateleira, por tudo que a gente já falou, todos os processos de biosseguridade, bem-estar animal, ela é diferente? Eu não só acredito, Anderson, a gente vê. Quem está no meio, acompanha o abate e é consumidor final, aquele churrasquinho no fim de semana, ou até mesmo a carne dia de semana, você sente. E eu falo assim, tem que ter a conscientização de quem está vendendo também. Porque eu entendo, você entende, Eduardo entende, mas nem todos, igual você falou, aquela dona de casa que vai comprar, ela pode ser enganada. Então, tem demais por aqui pessoas usando do marketing de forma errada para, vamos dizer, tentar aumentar as suas vendas, igual o cupim de Angus, né? E que a gente fica super revoltado. E tem aqui em Rio Verde. Então, eu já tive algumas discussões aqui em Rio Verde em relação ao cupim de Angus, mas e quem não tem o conhecimento? A gente não sabe o que a gente está consumindo, porque, querendo ou não, depois que abate, a carcaça é igual. Depois que você abate, você olha, se você não entende, ou até mesmo, se você entender, você não vai saber, às vezes, que raça, como que foi, o que passou, até você consumir. Porque, por que eu falo até consumir? Se o abate não foi correto, você já sente aquela diferença, né? A questão de toda a alteração de cortisol no abate, o pH, glicogênio, né? E você vai sentir aquela carne mais dura. Ou, enfim, com certeza tem genética, tem bem-estar, tem a biosseguridade, tem abate. São muitos fatores que a gente tem que questionar. A gente tem que questionar como que essa carne está sendo armazenada, quanto tempo que ela está de prateleira, por que ela está chorosa, o que está acontecendo. Então, sim, eu acredito, tenho certeza, porque a gente sente. A gente abate animal para consumo próprio dentro da fazenda, os próprios colaboradores, e eles sentem a diferença também. A gente vende para o mercado de Rio Verde e sempre recebe elogios. E outra, a gente precisa cada vez mais disso, de certificações que apoiam, instruem e tem processos que auxiliam. Até a rastreabilidade. A gente brinca dentro da fazenda que a gente tem a rastreabilidade tropical, que a gente não tem a rastreabilidade, né, oficial. A gente tem tudo que precisa, a gente tem o histórico que é mais fácil tomar decisões. Mas, realmente, se ela vier ser obrigatória igual na nossa região, eu vou exigir orientação, processos orientados e corretos. Porque o que a gente vê hoje são pessoas que, às vezes, não entendem a fundo, querem cobrar algo que não entendem, e daí fica complicado. Porque a gente está ali na prática. Com certeza, tem muito mais coisa que eu adoraria fazer, ainda não tem condições financeiras ou às vezes operacionais ou de equipe para realizar. Mas é nítido, se você olhar os números dentro do confinamento, que são mais fáceis de ser controlados do que a pasto, eu digo por causa que você está colocando 100% do que ele está consumindo, né? Não tem nada mais externo. Você olha a curva de crescimento desse animal, é linda, segue o padrão que deveria seguir. Aquela curva sigmoide maravilhosa, junto com o aumento do consumo de matéria seca do animal. E outra, você faz a conversão, você está ali no abate, tem um rendimento de carcaça, você faz a eficiência biológica, arrobas produzidas, você já tem aquele resultado financeiro e a qualidade de carne. Então, com certeza, Anderson, resumindo a resposta, eu acredito demais, porque eu vejo, mas também precisa de empresas, parceiros que te orientem, que a gente está tendo uma visão, eles estão tendo outra, eles estão ali na pesquisa, estão tendo resultados, e tem que ser prático para nós e tem que ser sustentável, e tem que ser executável também, né? Então, acho que é bem isso.
não tem escapatória. É um caminho sem volta, né? E se eu puder até mostrar uma tela que é a chancela de tudo, né? O que a Karen comentou, hoje o consumidor final está atento. Então, na tela aí a gente consegue perceber que hoje os produtos da Xandô já têm o selo de certificação, né? Então é aquele CBS que está aqui. Esse aqui em cima. Esse daqui foi o primeiro creme de leite do Brasil a ter essa marca CBS, então a marca registrada, né, entre Behringer e Embrapa, e aqui o leite. E a gente com certeza quer, de alguma forma, chancelar o que a gente já faz no leite e pensar isso aí no futuro para o consumidor do bovino de corte, né? É importante essas boas práticas, pensando com esse conceito aí de saúde única, não tem mais como separar. Então é muito importante você que toma o seu leitinho aí todos os dias. Eu sou um bezerrão, eu bebo muito leite aí, né? Não sabia, confesso para você, como médico veterinário, não sabia, né, dessa certificação da CBS. Então isso mostra, né, que ali ele está recebendo um produto produzido com muito capricho, mas dentro das normas também exigidas da certificação da biosseguridade, né? Então, perfeito. Muito bom, show de bola. A gente está caminhando para o nosso final. É uma pena, viu? Dividir mesa com vocês foi um prazer, a conversa fluiu. Eu tenho certeza que quem nos assistiu e vai nos assistir no futuro, porque a internet nos permite isso, vai ser edificado de alguma maneira. Esse é o nosso desejo, é a nossa razão de existir, né? Mas Eduardo e Karim, né? Deixe aí uma frase final, uma palavra que vocês queiram falar para os produtores, né? Sendo dentro do nosso tema de biosseguridade e bem-estar animal na pecuária brasileira. Bom, primeiro, obrigado pelo convite mais uma vez. Como você comentou no início, é um tema super relevante, os dois, né, de biosseguridade e bem-estar. E os produtores realmente abram a cabeça que é possível fazer, aprendam com os erros que nós já tivemos, que as grandes fazendas já tiveram, e compartilhem as experiências, né? Nós aprendemos demais ao longo dessa jornada aí de quase 3 anos e meio. Tivemos muitas coisas que a gente pôde instruir, mas eu diria que a gente talvez mais aprendeu do que compartilhou. Então, sempre estejam abertos para poder ouvir dos outros, e vai ter muita coisa boa, vai ter coisa ruim que você vai poder deletar, mas estejam abertos, né, para a implementação dessas boas práticas, que vai contribuir, não tenho dúvida nenhuma, para a melhoria do processo aí da certificação. Antes de passar a palavra para Karim, Eduardo, para o produtor que às vezes achou interessante a certificação do programa, né, como é que ele faz para ter acesso? Tem o site que eu comentei, é www.certbios.com.br. Lá vai ter todas as orientações, ele vai preencher um questionário e lá já vai ter o nível intermediário, avançado, intermediário ou básico. A partir do momento que ele tem um nível avançado, ele pode, sem sombra de dúvidas, fazer contato através do nosso SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, ou Embrapa. Nós estamos totalmente abertos para orientar. Então, o que a gente tem feito com algumas fazendas? Elas nos procuram, a gente faz aquelas primeiras reuniões online, mas a gente está indo nas fazendas mesmo. A Embrapa é governamental, então eles não recebem por consultoria, não existe consultoria dentro da Embrapa. O que a fazenda faz normalmente é pagar o deslocamento do pesquisador, a hospedagem, a comida, e aí a gente vai fazer uma pré-auditoria. Aí, a partir desse momento, fala, não, eu estou seguro, estou com meus POPs, estou com meus 5S, todo organizado, meu time treinado. Aí ele liga para essa certificadora. Hoje só existe uma, que é a SB7, homologada, mas terão outras no futuro. E aí é independente, é uma certificação de terceira parte que a gente fala, isso está bem descrito. É uma certificação que o auditor vai lá e vai ver, ó, meu amigo, você não fez isso, ou não, você fez. Se ele atingiu 70%, ele vai receber ao final lá a chancela, no selo. Show de bola. Karim, conta pra gente aí também, quem quer saber mais de bem-estar animal, o que vocês estão fazendo, né, na fazenda tropical, no confinamento tropical, como que a pessoa pode ter acesso a isso? Eu sei que vocês têm redes sociais aí bem ativas, né? E também deixa a sua mensagem final aí também. Bom, Anderson, a gente continua tentando e não vai parar. Eu acho que esse é o principal lema e legado do diferencial tropical. A gente vai continuar testando, igual o Eduardo falou, dá certo, às vezes não dá, continuar buscando sempre por melhorias, a busca constante por melhorias, visando o produtor final. Adoramos ideias, trocamos muito networking com muitos outros produtores, copiamos muitas ideias e tentamos adequar dentro da fazenda. E assim, é a resiliência, continuar tentando. E o chefe é os números, né, Anderson?
Então, até para a biosseguridade, coloque em números. Coloque em números o que você está deixando de desperdiçar, coloque em números o que você está deixando de gastar, coloque em números o GPD do animal se está melhor, e realmente você vai ter a sua resposta. A sua resposta aqui não tem volta. A biosseguridade está aí, vai ficar e vai intensificar, vai arrochar o produtor, mas é para ter resultado. E a margem sempre ali estreita, não vai voltar 10 anos atrás, então ou você faz bem feito ou você faz bem feito. E o bem-estar animal, eu acho que tem muitas coisas ainda a serem melhoradas, a serem discutidas, principalmente as leis brasileiras aí, que vai mudar muito, principalmente a marca de brucelose, que, né, não bate com o bem-estar animal numa área extremamente irrigada, enervada. Então, é uma discussão que eu tenho certeza que você vai ter muitos podcasts a respeito disso, como que vai seguir, como que a tecnologia vai ajudar nesse processo. E com certeza, os países aí de exportação vão começar a exigir coisas também, às vezes, absurdas, e a gente vai ter que se adequando. O que é certo hoje, às vezes daqui 5, ou igual você falou, uma jornada longa de 3 anos. Às vezes, realmente, o ano que vem, a gente já está fazendo outra coisa. Tá sempre flexível a isso. Eu acho que é continuar, não desistir. A pecuária tem um gap muito grande de melhoria, está muito atrasada em relação à pecuária leiteira, está muito atrasada a questão de suinocultura, avicultura. Então, o gap de oportunidade está enorme. E nesse gap, o que você vai conseguir trazer de melhoria para dentro da fazenda e continuar um negócio sustentável? Bom. E falando da agricultura, precisa da pecuária. Precisa do esterco da pecuária, precisa da rotatividade. E outra, é a agricultura que produz alimento para a pecuária. E aí, se a agricultura está ruim, quem que vai salvar ela? E vice-versa, eu acho que não tem como fugir de novo. Ambiente, pessoa e animal, tá tudo junto, é rotacionado. Voltar é o que a gente já fazia antes. Né? Fazer um ciclo de planejamento, o que eu vou agregar naquele solo, o que eu vou agregar naquela cultura. Buscar, continuar, não parar, Anderson, porque muda. Show de bola. Eu quero confessar para vocês que eu aprendi muito com vocês aí hoje, e eu tenho certeza que esse é o sentimento de quem vai nos assistir também. Eduardo, foi um prazer ter vocês com a gente, viu? Obrigado. Prazer, minha amiga Karim, tudo de bom. Estamos chegando ao nosso final dessa edição do AgroRaça Podcast. Foi muito bom ter a sua presença. Compartilhe esse vídeo, esse áudio com mais pessoas. E nós nos encontramos no próximo mês para mais uma edição do AgroRaça Podcast, o seu encontro do agro mensal. Forte abraço, Deus abençoe.